Bom, e aí, nós conversamos sobre como o Remodelar surgiu, como foi a experiência com o laboratório, com o curso de extensão que o pessoal fez em Fortaleza. Só dar uma contextualizada pro pessoal aqui do nosso perfil, para eles saberem o que é isso daqui. Por Se favor. apresenta também dessa vez. Tudo bem, gente? Eu sou a Isabela, eu sou uma das cooperadas da Equicop+, e conselheira de gestão. Nós fazemos trabalho de arquitetura e urbanismo na periferia de São Paulo. Nosso foco são os comerciantes periféricos e alguns outros trabalhos pontuais de urbanismo na periferia também, com o objetivo de desenvolver a área, né? Porque nós sabemos como que funciona a questão da arquitetura e urbanismo no Brasil. E o nosso foco com o Remodelar acaba sendo o mesmo, de levar, democratizar a arquitetura e urbanismo, levar elas para as áreas que elas não estão, né, no dia a dia. Tudo bem? Ótimo. Bom, a gente estava conversando, na outra live acabou caindo. Então, conversamos um pouquinho, só demos um breve resumo para vocês. Mas vamos continuar falando, depois eu tento Tá. resgatar a outra live de alguma forma. Então, você estava falando da experiência com o seu laboratório de extensão. Nós somos 8 cooperados na cooperativa. 4 dos 8, nós fazemos parte de um laboratório também, de pesquisa em gestão urbana e política, né, de certa forma, na periferia de São Paulo, no Itaim Paulista, que é quase que extremo, é o extremo com Guarulhos já. E, pra ser bem sincero, coisas que nós vemos lá, assim, mesmo que a gente more na periferia, tem coisas que a gente não tá tão acostumado a ver. Nós já tivemos umas cenas chocantes no laboratório, e também, de certa forma, foi um pontapé, digamos assim, para nós nos reunirmos com a ideia da COP que já estava surgindo. Mas é impressionante, assim, nós paramos para pensar em outras universidades, né, igual eu estava comentando com você. O laboratório é praticamente único aqui em São Paulo. Nós vemos algumas pesquisas, algumas tentativas de pesquisas na UFABC, na USP, só que, assim, na universidade particular, não tem. Dificilmente tem. Se eu não me engano, no Mackenzie tem um laboratório de engenharia para projetos assim mais populares. Mas assim, arquitetura, gente, uma cidade que tem 12 milhões de pessoas não ter, sabe? É uma coisa muito absurda. Mas enfim, vamos continuar aqui. Das listas das coisas que eu anotei aqui, eu ia perguntar para você, como que o Remodelar trabalha? Qual que foi a dificuldade que vocês encontraram quando vocês foram estabelecer a metodologia de trabalho de vocês? Bacana. Primeiro, né, tem a questão do conhecimento técnico, que ele não se aplica totalmente à realidade do público, do nosso público-alvo, né? Quando a gente depara com coisas que nunca viu na faculdade, é uma realidade totalmente descolada, assim. E muita coisa a gente tem que aprender ali com a prática mesmo, fazendo testes, muitas coisas que, logicamente, que o conhecimento da academia, ele agrega muito, mas ele não consegue ainda cobrir todas as necessidades que a gente encontra quando vai atender o nosso público em particular. E aí essa é muita teoria que na prática é totalmente diferente, né? Isso não só com o nosso público, claro, mas em qualquer situação, mas principalmente com a gente que não vê tanto isso com profundidade na faculdade. Acaba tendo um pouco mais de... a curva de aprendizagem é um pouco mais longa, né? E aí a gente vai aprendendo muito na prática. E uma outra questão também é que os fundadores não tinham experiência prévia montando um negócio. Porque a gente pensa que é só fazer arquitetura, quando não é. Na verdade, tem muita coisa por trás, né? Como qualquer empresa que você vai começar. Existem várias questões em relação a como gerenciar um time, como a gente saber lidar com o público, como a gente chegar no público e mostrar para essas pessoas o valor que tem você ter ao seu lado um arquiteto, uma arquiteta para te ajudar a saber como transformar o lar. Então, isso tudo também a gente encontra poucas coisas assim para estudar, poucos cases, poucos exemplos. Alguns poucos que a gente se inspirou bastante no início são até aí de São Paulo, são, eu diria que os precursores desse movimento. Programa Vivenda, o Mora Digna, são dois negócios assim que a gente se inspirou muito lá no início, sabe, estudou bastante para entender como é que eles funcionavam. A gente ficou muito empolgado quando conheceu esses negócios e tentou assim começar seguindo a linha deles, né? Mas quando você começa, muita coisa acaba acontecendo que você tem que se virar ali. E essas duas principais barreiras, eu diria. A gente teve contato com o Matheus Moradigna, inclusive. Nós somos parceiros da Fundação Tid Setúbal, que eles têm um galpão ZL lá na periferia da Zona Leste de São Paulo. Nós tivemos contato com eles e realmente a gente vê como que é difícil. Assim, o Moradigna é um caso de sucesso na área, né? Mas como é difícil as pessoas conseguirem chegar nesse... Assim, o arquiteto urbanista, a pessoa que trabalha com a construção civil chegar na população, né? Inclusive, eu ia te perguntar isso. Como que foi o aceite? Assim, quando você chega numa obra, como que é o aceite de um cliente com um arquiteto? Eles têm algum conhecimento prévio de arquitetura? Ou eles simplesmente... Assim, é porque a gente vê diariamente, né? Que as pessoas falam que não precisam de arquiteto, pra que isso, que é frescura, etc. E muitas vezes elas nem entendem pra que um arquiteto serve. Como que foi pra vocês? Assim, vocês estudaram a metodologia do pessoal. Na prática foi diferente, né? Como você mesmo comentou. A gente também viu umas coisas, a gente viu no Moradigna, do Vivendas de vocês. Mas chega na hora da implantação, é uma coisa totalmente diferente. De comunidade pra comunidade também muda. Bom, enfim, como que tá sendo? Como que é o aceite das pessoas com vocês? Bacana. A gente procurou estudar muito, assim, a questão de estar na posição do nosso público-alvo, para entender como é que eles faziam a obra, como é que eles fazem a obra.
E isso contou com muitas idas e vindas a bairros que a gente acreditava que poderia começar, que poderia ter esse contato com o público para fazer alguns testes preliminares, né? E aí um dos nossos fundadores, ele morava em um bairro da periferia e ele tinha uma certa influência. Assim, a família dele, o pai dele já mexia com obra, então foi uma certa facilidade da gente encontrar uma pessoa que estivesse disponível a contar com um arquiteto. Era uma pessoa conhecida dele, e a partir daí a gente começou a ver o que é que poderia, primeiro, se ele já tinha pensado em contar com um arquiteto antes, né, mesmo sendo praticamente um vizinho dele, e se a gente poderia fazer um serviço que visasse facilitar uma obra dele. E aí a questão do preço com o nosso público é preponderante, ela representa muito. Então a primeira barreira que a gente enfrentou foi a questão do preço, né? Isso aí vai ser uma coisa que vai só me fazer gastar mais dinheiro. E a gente teve que ali tentar convencê-lo de que não, de que aquilo ali seria mais um investimento do que um gasto, aquilo ali permitiria que a obra dele corresse bem do início ao fim, evitando erros depois que ela estivesse pronta, né? E aí a partir daí foi um laboratório, assim, foi um exercício prático muito forte pra gente, onde a gente acompanhou a obra e tudo mais também, e foi começando por aí, com pessoas que conheciam, e depois a gente também investiu muito desde o começo em mídias sociais. A gente, depois de analisar bem quem era o nosso público, quem que a gente queria chegar para mostrar um pouco mais da Remodelar, né? A gente definiu quem era mais ou menos o perfil e a gente começou a fazer o uso das redes sociais a esse favor de divulgação da Remodelar, a essa mensagem de que a arquitetura não é só uma coisa para ricos, pessoas que têm rendas diferentes também poderiam contar com a gente, e que essa experiência, apesar de nova, seria algo que a pessoa teria totalmente benefícios a partir daquilo ali. Não seria apenas para ela gastar mais dinheiro, mas para que ela conseguisse atingir o objetivo dela, que era transformar o lar. E aí a gente foi começando a moldar a nossa linguagem, desde o aspecto de evitar usar termos técnicos, tentar utilizar um pouco mais de uma linguagem um pouco mais comercial do que de arquiteto em si. Se você for perceber, os arquitetos têm uma linguagem muito, muito técnica, como se estivessem conversando com outros arquitetos, quando são pessoas que querem saber realmente o que é que elas vão ganhar com aquilo ali, né? E aí a gente foi moldando isso aí ao longo dessa jornada, até chegar mais ou menos o que é hoje. A gente observa muito do que você falou na cooperativa. Tanto essa parte de você conseguir chegar com as pessoas, conversar com as pessoas. Os termos técnicos nós tentamos falar da forma mais simples possível também, porque isso inclui na parte de democratizar, né? Deixar mais popular também. Essa questão de as pessoas moram uma do lado da outra, mas assim, é um arquiteto, tá ali pra você. Só que as pessoas preferem confiar em uns profissionais, por exemplo, um pedreiro, alguma coisa do tipo, que faz bem, faz melhor, e daqui 3, 4 anos... E é o comum, né? É o comum, é o status quo daquilo ali. Exatamente. Não, nunca contrataram um arquiteto, então aquilo não faz sentido, né? Exatamente. Acho que você deve ter visto uma pesquisa do CAL que fala que mais de 80% das construções brasileiras não tem a mão de um arquiteto ou de um engenheiro. Gente, é surreal a gente parar pra pensar nas periferias, como que isso se relaciona, sabe? A quantidade de problemas que isso também gera pra quem mora ali dentro, pra quem vem de vez em quando, etc. Eles mandaram umas perguntas aqui. Deixa eu ver. Pergunta: o poder público poderia estar interessado em incentivar e divulgar as atividades das cooperativas, interesses nas mais mudanças de arquitetura, ou se importando com o problema em si? Então, o que você observa aí do poder público em Fortaleza? Você consegue ver algum start, assim? Eles têm alguns projetos que vão para frente ou é mais estagnado? Para responder essa pergunta. Certo. Eu acho que, como na maioria das outras secretarias de habitação municipais Brasil afora, elas são muito mais focadas na concepção de novas unidades habitacionais do que na melhoria das existentes, que é um número muito maior. A quantidade de lares que precisam receber melhorias em relação a pessoas que precisam de novos lares. E, apesar disso, o foco é extremamente na construção de novas habitações. Eu realmente desconheço alguma iniciativa da prefeitura daqui, mas recentemente vem sendo aplicado, não pela prefeitura daqui, mas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo daqui do Ceará, a Lei da Assistência Técnica, aquela que a gente conversou no início, a Lei 11.888, de 2008, onde o Conselho daqui tem destinado cerca de 2% da verba dele para iniciativas de assistência técnica à habitação de interesse social. Só que isso ainda é muito pequeno. Não é suficiente para a quantidade de demanda que existe aqui. São cerca de 1 milhão de habitações em condições precárias aqui na cidade de Fortaleza. Então você imagina aí, o Conselho de Arquitetura daqui destinando 2% da sua verba. Seria necessário que prefeitura, governo estadual se unissem para focar um pouco mais nesse tema. O pessoal está mudando aqui. Você quer pontuar alguma coisa, Victor? Não, é só acrescentar que realmente as ONGs fazem um papel há muito mais tempo do que os negócios de impacto social, que são coisas mais recentes, por exemplo, a Habitat e o Teto, que já tem mais de 20 anos atuando no Brasil. Aqui em Fortaleza existem algumas iniciativas, alguns OCIPs, assim, mas realmente a gente fica meio que dependendo apenas de alguns escritórios modelos de faculdades de arquitetura ou de engenharia civil, porque não tem uma continuidade das portas da faculdade para fora, né? A gente não vê muitos formados tentando trilhar esse caminho. É algo bem raro ainda.
É raro também porque, querendo ou não, nós não temos incentivo. Você teve incentivo com o laboratório, com o curso de extensão. Nós tivemos incentivo com metade da cooperativa com o insight de que a coisa precisava mudar. E a outra metade com o laboratório. Mas e o resto do pessoal? Né? A gente vê, infelizmente, uma falta de incentivo desde a época da faculdade. Mas estamos tentando lutar contra isso até hoje. O pessoal está mandando mensagem aqui. Como vocês fazem para o cliente público-alvo? Qual a forma eficaz de vocês... Nossa, não estou enxergando direito, desculpa. Qual a forma mais eficaz de vocês perceberem de chegar... Vocês perceberam chegar ao cliente público? Tá. Qual é a forma mais eficaz de chegar no público-alvo? É igual o Vitor explicou. Primeiro, você tem que conhecer o seu público-alvo. Você tem que chegar nele de uma forma explicando mesmo, mostrando quais são as vantagens de ter um projeto de arquitetura e urbanismo. Também tendo uma obra anterior, né? Você tem um certo portfólio. E é basicamente uma questão de convencimento. A gente ainda tem muito a crendice de que não precisa no Brasil. E é justamente porque a gente tenta, né, quebrar isso com as nossas empresas. Mas, assim, é uma dificuldade muito grande. Eu acho que eu vou ficar falando um monte de coisas repetitivas. Se quiser completar, Vitor, fica à vontade. É exatamente essa linha, Isabela. A gente, no começo, realmente não tem muita ideia, muita certeza de como fazer isso. Até porque a gente também não sabe, ou pelo menos eu em particular, não tinha experiência em vendas, por exemplo. Nossa. E isso é importante você também saber, né? Você saber mostrar o valor para a pessoa, para o seu público, né? Mas é fundamental você conversar com o seu público, sem tentar realmente se mostrar que está ali para ajudar, para tentar realmente entender como que você pode ser útil e evitar realmente mostrar que você está ali para fazer um trabalho da faculdade, ou mostrar realmente que você está ali para tentar ajudar. E é começar a buscar conhecidos, buscar amigo de amigo, vizinho de um amigo. E esse primeiro contato é o mais importante, porque é a partir daí que você começa a ter os primeiros insights, as primeiras ideias de como fazer na próxima vez, porque você já começa a quebrar aquelas primeiras concepções que você tem. Você no início é só hipótese, você acha que é de uma maneira e quando você vai na primeira vez com o seu público é totalmente diferente. Então a partir daí você começa a aprender e é um ciclo. Você testa isso daí, vai lá, aprende, reconstrói, começa tudo de novo e continua e está sempre aprendendo. Uma coisa que nós notamos muito também foi a questão do boca a boca, né? Querendo ou não, você tá na periferia, o pessoal mete no Instagram, no WhatsApp, etc. Mas você chegar, conversar, mostrar, ter essa coisa mais pessoal com as pessoas é extremamente importante. Não adianta você estar atrás do escritório, na mesa e falar assim, ok, vou projetar pra periferia. Muitas pessoas não conhecem. Então, você precisa tá presente, sabe? Mostrar, ó, eu sou tal pessoa, eu sirvo pra tal coisa, minha profissão funciona dessa forma. Eu ia te perguntar... Começando pelo local onde você atua, né? Onde fica o escritório, por exemplo. Você estar lá presente fisicamente é fundamental, porque não só você aprende a viver naquele lugar, mas também você passa a ser parte da paisagem, você passa a ser parte das pessoas, né? Exatamente. O pessoal mandou aqui outra pergunta. Quais os problemas mais comuns nas periferias? Quais são as competências dos arquitetos? Quais são os ignorados pelo... Tá. Quais são os problemas mais comuns na periferia em questão de projeto? A questão de que as casas não estão preparadas, assim. Uma coisa é você construir um quadrado no meio do nada. Outra coisa é você construir uma casa que tem a questão solar, tem a questão de ventos, tem os seus vizinhos, tem a questão da estrutura, iluminação, conforto térmico, conforto acústico. São N problemas, depende muito do que você está falando, depende muito de qual construção você está falando. A periferia ela tem uma coisa de ir construindo só, mas não leva nenhuma dessas coisas que eu conversei em consideração. Inclusive, até minha própria casa, a gente tem problemas de conforto acústico e térmico. No frio é um frio absurdo, no calor é um calor absurdo. E o barulho de todo o vale aqui, né, vem para minha casa. Então, se tivesse tido um projeto anteriormente, a gente não teria esses problemas, porque a pessoa ia pensar, né, no que fazer. A questão da autoconstrução, né? A gente, quando entra em muitas casas, elas foram construídas, logicamente que sem projeto nenhum. São casas de 30 anos, às vezes um pouco mais, que foram construídas com condições mais limitadas, com a mão de obra um pouco mais limitada. E aí quando o arquiteto ele chega lá, ele não chega para solucionar problemas, mas para diminuir um pouco os problemas que existem lá, para adaptar algumas soluções. Porque às vezes tem coisas que não dá para a gente mexer, não dá para modificar. Mas o arquiteto ele pode ajudar a dar algumas soluções que podem se adaptar à realidade, né? Basicamente, nós também trabalhamos muito com o orçamento do cliente. Não adianta nós fantasiarmos que iremos construir praticamente uma casa do zero,
sendo que a pessoa não consegue orçar com, não tanto com o nosso projeto, porque assim, nosso valor de mão de obra a gente dá um jeito, mas como é que a pessoa vai pagar o depósito, por exemplo? É mais complexo, né, do que simplesmente querer fazer tudo quando a gente bate o olho, né, na construção. Quais as Sim. competências dos arquitetos? Bom, arquiteto tem 1 milhão de áreas. Nós podemos trabalhar com muitas coisas mesmo. Basicamente, nós, assim, no geral, que a maioria dos arquitetos fazem, são questões de projetos, de regularização fundiária, ou seja, sua casa não está regular com a prefeitura, etc. Nós podemos resolver isso. Urbanistas tratam desde o bueiro da rua até o projeto de uma cidade, de uma rodovia, enfim. Os arquitetos, nessa questão da competência com o projeto de obras, seriam dar um norte, uma visão, um projeto, gerenciar as obras. Bom, é muito complexo e muito extenso para falar numa live, né? Eu complementaria que ele também pode ajudar em relação a questões como o conforto do lar, sobre questões ambientais, temperatura, iluminação, ventilação, em questões sobre a estrutura, sobre onde é que eu posso quebrar uma parede, se eu posso subir mais um pavimento, onde é que eu posso colocar um banheiro, onde é que fica melhor colocar um banheiro. Em relação também à organização do espaço, onde é que deve ficar uma sala e uma cozinha, onde é que devem ficar os quartos, e as questões burocráticas também, né? Além de regularização fundiária, é um item muito importante e uma demanda muito grande também nas periferias, né? A periferia é verdade, né? O pessoal mandou aqui, como vocês fazem para educar sobre a questão da autoconstrução? Algum tipo de parceria com pedreiros? Bom, na cooperativa nós tentamos conversar, né? Nós tentamos chegar ao público-alvo com conversas, explicando. Muitas pessoas realmente não entendem ou não se interessam, justamente por não ter esse conhecimento. Mas é conversa. Basicamente, o que o Vitor já falou é você chegar na pessoa e conversar, porque mostrar o que você já fez. Algum tipo de parceria com pedreiros? Vitor, eu vou passar a palavra para você. E eu cheguei a ver no seu site que vocês têm umas indicações profissionais, né? Muito legal. Isso. Exatamente, Isabela. A gente tem um banco com alguns profissionais, pintores, pedreiros, vai desde na parte da estrutura até acabamento, marceneiros, entre outros. E aí a gente conversa com os pedreiros, faz uma entrevista pessoal para saber a experiência deles e deixa o contato lá disponível para sempre quando um cliente nosso terminou de receber um projeto para transformar o lar, a gente faz a indicação gratuita desse profissional, entra em contato com esse profissional e faz essa intermediação para que ela consiga transformar o projeto em realidade. Muito bacana, muito legal mesmo. Na cooperativa nós temos nossa rede de parceiros, né? Não é tão específica igual o seu, muito incrível a iniciativa de vocês, mas temos alguns parceiros como marceneiro, etc. Deixa eu ver aqui, na faculdade vocês sentiram falta? Sim, na faculdade, eu não sei você, mas eu senti falta sim, porque o que a gente já comentou, o que a gente vê lá e na prática são totalmente diferentes. E é muito frustrante quando, assim, não sei você, mas eu projetei museus. Ok, museus são lindos, maravilhosos, perfeitos, é um sonho projetar aquilo, só que quando na vida eu vou projetar um museu, entendeu? E aí poderia ter algum tipo de exercício prático que a gente fosse auxiliar uma pessoa mesmo. Inclusive falam sobre a residência em arquitetura e urbanismo, como tem a residência na medicina de 2 anos e tudo mais, que seria ótimo para as pessoas, né, no Brasil, mas não acontece. Enfim, senti muita falta, sim, e principalmente na hora que a gente chega para encarar o mercado de trabalho. Quando você chega e você bate o olho no seu problema, você fala, ok, vou solucionar ele com a minha profissão, porque é isso que eu faço e tudo mais. Mas, igual a gente conversou, como? Tipo, nós não temos esse conhecimento básico, então faz muita falta. Seria ótimo se tivesse essas humanizações nas faculdades, mas infelizmente o ensino é muito arcaico. Eu concordo contigo. A gente aprende na faculdade a desenhar hotéis, museus, centros culturais, teatros, só que pouquíssimas vezes a gente vai ter uma oportunidade dessas, e se tiver, muito difícil, tem que se destacar muito, assim, porque já existem os arquitetos mais experientes, mais especializados nisso, né? Então a gente está aprendendo isso agora, quando a gente só vai poder realmente fazer isso, muito provavelmente se tiver já uma experiência, um nome no mercado, a gente deixa de lado grande parte dessa demanda que a gente poderia estar ajudando de alguma forma, né? Que são as adaptações comuns, as casas comuns, os comércios comuns, as pequenas praças, reurbanizações de pequenos bairros, de pequenas comunidades. E isso a gente não vê, são coisas que têm as suas complexidades, sim. Não estou dizendo que projetar um teatro é muito mais difícil do que projetar uma casa para uma pessoa com a renda limitada, mas a gente, como não existe uma
uma faixa de profissionais que atendem essa demanda, a gente acaba que poderia utilizar essa oportunidade na faculdade de estudar um pouco mais, de praticar um pouco mais, não só nas cadeiras, mas com projetos de extensão da faculdade, né? É por isso que eu bato bastante na tecla de que os projetos de extensão são fundamentais para isso, porque eu comecei a remodelar junto com outros amigos, mas se eu não tivesse feito parte desse projeto de extensão, eu estaria trabalhando com outra coisa, com certeza. Você trabalharia com o que você estava acostumado a ver, né? Uma coisa que você Exatamente. tinha sido apresentado. Infelizmente, até pra gente, quando a gente chega num lugar assim, por exemplo, eu moro na periferia, mas não chego a morar em favela. Então, quando eu chego numa favela, é difícil a gente aceitar. Tipo, que a gente... Pô, tem quantos arquitetos no Brasil, sabe? Por que que essas pessoas não estão ali pra ajudar? Entendem? É difícil pra gente ver essa situação. Mas, deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Com certeza a gente foi um pouquinho discussão. Pois é, nós não, os recém-formados, eu tô me formando agora, tô no meu último semestre da faculdade. E igual o Victor comentou, se eu não tivesse participado do laboratório lá atrás, participado da cooperativa agora, visto essas coisas das iniciativas sociais, gente, não teria essa visão que a gente tem agora, sabe? É a questão da vivência mesmo. Uma das perguntas que eu ia fazer pra você, inclusive, tem em relação a isso, ó. Deixa eu ler aqui pra você rapidinho. Qual é a maior dificuldade quando falamos da questão de projetos de arquitetura na periferia? Fora essa parte de chegar, fora a parte que a gente sabe que as pessoas não conhecem os projetos, que tem todas essas questões. O que você vê como o mais prejudicial mesmo na questão do projeto de arquitetura na periferia? Bacana. Ficou. O projeto, ele, pelo menos a gente na Remodelar, ele é bem adaptado em relação ao que a gente aprendeu na faculdade. O que a gente vê na faculdade não se aplica tanto. A gente tem que adequar, principalmente em questão ao orçamento da família, mas também em questão da leitura, da mão de obra, a questão do visual, de como que a gente vai apresentar para a família, para os clientes. Porque a ideia é que eles também consigam gerenciar a sua obra a partir do projeto. Então, eu não posso ter uma planta, um anteprojeto com todas aquelas cotas e cortes e plantas e detalhamentos que ninguém vai entender. Aquilo ali, até tem outros profissionais de obra que se confundem com as pranchas de arquitetura. Então, a gente não pode simplesmente replicar aquilo da faculdade. Então, o nosso trabalho passou por toda uma experiência com cliente atrás de cliente para a gente adaptar o que é que fazia mais sentido, o que é que a gente poderia enxugar. E aí foi cada vez mais aparando as arestas para entregar um produto que realmente a pessoa entenda, que ela perceba valor naquilo, que não pareça só um bocado de risco, mas sim algo que vai ajudá-la e vai orientá-la na transformação do seu lar. Exatamente. Nós vemos muito essa questão também, a questão visual, né, da coisa. Você mostrar, não adianta você mostrar uma planta em preto e branco, a pessoa nem sabe que é uma planta, aí você não coloca, tipo, o sofá, você não coloca as coisas, até ela entender que aquele desenho é a parede cortada, você olhando pra baixo, e você vê, por exemplo, um guarda-roupa cortado no meio com risco, ninguém sabe que é um quadrado com risco no meio. Aí você vem aquela questão de humanização também das plantas, que vem mais ou menos a ideia, né? De você levar deixar mais visível. Deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui também. Vamos responder nos comentários. Nessa pandemia, como você se aproxima dos clientes? Redes sociais, basicamente. A gente tenta entender como onde está o cliente, primeiro de tudo. A cooperativa participou agora de um processo chamado benfeitoria, né? E é o match funding, não lembro se a palavra assim tá certa. Enfim, era um local que as pessoas doavam e nisso a gente conseguia tirar alguns projetos do papel. Assim, frente à pandemia, a gente sabe que a questão do comerciante periférico já é ainda pior do que o pessoal que trabalha em empresa, tá fazendo home office, que também tá uma loucura, mas essa pessoa tá sem renda e ela mora na periferia, sei lá. Ou ela emprega ela mesma, ou ela tem 2, 3 pessoas que são parentes, amigos, e também mora na periferia. Então, assim, como que essa pessoa fica? Aí, a partir disso, nós criamos uma campanha chamada Earth Pop Mais Transforma, e essa campanha vai auxiliar alguns comerciantes periféricos, em parceria com Designers do Povo e com o... Como é o nome deles, meu Deus? Tá dando um branco agora. O Imperipa também, que cuida de design para as pessoas periféricas e para os comerciantes periféricos, né, empreendedores periféricos, e o Imperifa que empodera, que cuida dessa questão de gestão dos comerciantes periféricos também. Com eles a gente criou uma campanha e a gente vai auxiliar alguns dos comerciantes, mas assim, é muito difícil. Tá sendo bem difícil, assim, acho que para todo mundo, né, é uma pandemia mundial, a gente não tinha que esperar menos que isso, mas é dessa forma que a gente tá tentando auxiliar como dar. Alguns dos outros projetos de regularização, alguns projetos mesmo que futuramente seriam obras, estão parados. A Prefeitura de São Paulo tá parada, então como que você continua, né? Não dá. A gente foi tentando ir pelas beiradas, ver se a gente conseguia de uma outra forma, pensar fora da caixinha, isso querendo ou não, é essencial agora. E a gente vai indo dessa forma. Como que o Remodelar tá lidando com esse momento de pandemia? Isabela, a gente teve que deixar os planos que realizou no começo do ano assim de lado, né? Não aconteceu nada do que a gente previa, então foi muito rápido e a gente já, assim, tinha alguma perspectiva de abordar um pouco mais de forma online os nossos projetos, mas teve que focar totalmente nele. E aí a gente passou a abordar um pouco mais, a buscar novos clientes e a conversar com os antigos clientes. E o que é muito importante, você tentar vender para quem já foi cliente seu, que já conhece o seu trabalho, ou pedir indicação de pessoas que possam estar interessadas. E essa pandemia, ela tá
está se mostrando uma oportunidade para as pessoas analisarem um pouco mais de atenção às suas habitações, aos seus lares, porque as pessoas estão passando mais tempo dentro, né? E aí elas estão entendendo que realmente algumas coisas precisam melhorar. E a partir disso, a gente tenta mostrar para as pessoas que agora pode ser um bom momento para ela planejar essa futura obra. Que apesar dela não poder fazer a obra agora, ela pode fazer esse planejamento, porque ela está entendendo com muito mais força algumas dores que incomodam ela. E a partir daí a gente tem tentando abordar dessa forma e buscando fazer isso totalmente online. WhatsApp, redes sociais, marketplaces como Mercado Livre, OLX, o site também, o nosso blog, a gente tem trabalhado mais para gerar um conteúdo, para fazer com que as pessoas entendam mais sobre o celular nesse momento. Essencial. Você acaba gerando, é um momento também, querendo ou não, nosso, de parar e pensar, né? Tirar aquele plano, sei lá, eu quero reformular algum projeto que eu tenho dentro do remodelar, da Arquicop. É hora de tirar isso do papel, sabe? Também, querendo ou não, a gente acaba pegando umas coisas que a gente tinha deixado lá pra trás e acaba aplicando agora. Que não tinha tempo antes, né? Exatamente. Antes era uma correria danada, então agora era hora de fazer. Nós também buscamos outros meios, né, de comunicar com as pessoas. Por exemplo, nosso Instagram, a gente não mexia bastante, mas era muito institucional antes. Agora a gente tenta dar dicas, curiosidades, etc, para fazer as pessoas estarem ligadas com a gente de alguma forma. Conectando elas para que futuramente a gente consiga também, né, auxiliá-las de alguma forma. Pessoal, minha garganta fica seca. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que tem. A gente tem que ficar atento com a hora, que eu acho que com 1 hora de live ele cai, se eu não me engano. Já tá. A gente começou um pouco mais tarde, né? Acho que ainda tem tempo. Que bom. Tempinho pra gente conversar. Selivan, não, desculpa se estou falando errado. Sim, os arquitetos podem fazer regularizações, obras, projetos de estruturais, instalações. Gente, pesquisem depois o que um arquiteto faz, porque é realmente muita coisa. Pra ser sincera, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia 1/3 do que o arquiteto fazia, gente. A gente não tem nem esse conhecimento quando a gente entra na faculdade, né? A gente acaba descobrindo isso lá dentro. Quem não tem nem parente, arquiteto, nem nada. Não tem conhecimento prévio, com certeza. A gente vê muito pouco da escala micro na arquitetura, assim. É péssimo. Eu não tô enxergando direito, gente. A escala... Não condiz nada a necessidade com a faculdade, né? Dá pra fazer o projeto online? O projeto online dá pra fazer, sim. Igual o Victor tava combinando, conversando. Mas, assim, não sei vocês, a gente sente uma falta de ir no lugar, de você poder medir, de você bater o olho, você ter noção do tamanho, da dimensão, né? Querendo ou não, quando você olha numa foto ou num vídeo, é diferente. Dá pra fazer. Tudo é adaptável. Mas... É o complicado quando é diferente, né? A gente não se sente confortável ainda. Exatamente. Mas a gente tem buscado fazer isso cada vez mais, não só pra gente ficar cada vez melhor nisso, né? Que a gente tem realizado os projetos hoje de forma online, mas para as pessoas perceberem que é possível você contratar um arquiteto e é possível ele não vir aqui para ele entender realmente como é o espaço. Lógico que ele indo pessoalmente é uma outra percepção, mas para fazer alguns projetos de alguns poucos cômodos, a própria pessoa ela vai fazer parte desse processo, porque na remodelar, a própria pessoa é quem realiza o levantamento. A partir de um passo a passo que a gente fornece, ela faz a planta baixa ali da casa dela e passa a entender melhor sobre o espaço. E a partir dessa planta que ela realizou, a gente consegue desenvolver o projeto com a participação dela também, sobre algumas escolhas, sobre o que realmente ela acredita que seja o ideal. E a partir daí é uma barreira assim que tanto para a cliente como para a gente precisa ser quebrada. Exatamente. É uma readaptação, né? Eu acho que depois desse caos todo, a gente vai acabar trabalhando um pouco mais nisso, né? Por exemplo, você tem um custo quando você vai na casa, querendo ou não. Você tem que parar o que você está fazendo no escritório, em casa, etc. Ir até a casa do cliente e depois você volta, etc. Você gasta tempo, dinheiro, tem a locomoção e tudo mais. Isso vai mudar um pouco, né? Igual vocês comentaram, você comentou sobre os projetos que a pessoa mesmo mede. Isso é incrível, porque a pessoa começa a ter uma noção também, né? Isso aqui mede, sei lá, 40 centímetros. Isso aqui não cabe aqui. É muito legal. O pessoal perguntou aqui sobre a regularização fundiária. Os projetos de regularização fundiária acontecem mais por procura e iniciativa do escritório ou do morador? Bom, eu acho que depende. Muitas pessoas em São Paulo, quando abriu a lei da anistia, teve muita gente procurando se estar dentro, né, se resolver quando as coisas foram facilitadas. Mas antes disso, a gente via, mas não via tanto. Não via tantas pessoas indo atrás. Então, acaba sendo um pouco de oportunidade também, sabe? Acaba que oportunidade... Eu não sei se vocês fazem regularização no remodelar. A gente fez muito no começo e a gente deixou de fazer recentemente, mas é algo que eu acredito que possa voltar a realizar, dependendo de como tiver a situação. Sim, é uma coisa boa também, né, deixar as questões regulares. Só que tem um problema, porque assim, não sei como que são as regularizações aí, porque mudam de cidade para cidade, né? Mas aqui, nem todas as edificações, elas poderiam ser regularizadas de acordo com a lei da anistia. Então, acabava que limitava um pouco a nossa atuação, né? Como que você vai regularizar a situação da pessoa, sendo que na anistia não pode, e aí a pessoa não vai derrubar a casa dela. Como que a gente, sabe, teria que ser uma conversa. Muitas das coisas das leis, eu também não conheço o plano diretor de Fortaleza, não conheço as leis daí especificamente, mas aqui em São Paulo, recentemente está começando a mudar a ideia de, tipo, o centro é uma coisa, periferia é outra. As coisas acontecem em tempos, em espaços, em tudo diferente. Aqui a gente tá começando a quebrar isso, mas assim, as leis
normalmente é pra cidade inteira. Então, como que você faz a quebra, sendo que, ok, no centro tá tudo bonitinho, tem recuo, nananã, na periferia não tem, gente. Então, Sim. a pessoa não vai demolir o quarto do filho dela pra ficar de acordo com a lei. Então, a regularização fundiária é uma coisa um pouco complexa ainda pra gente conversar sobre. Os poderes públicos deveriam sentar e começar a olhar pra cada área, como cada uma atua, pra começar a fazer as leis de acordo com os locais, né? Porque é complicado essa situação. E acaba fugindo da questão Uma também. cidade grande como São Paulo, né, também é muito complicado. Aqui existem alguns parâmetros para a pessoa fazer a regularização, mas eu acho que a maior barreira mesmo é a burocrática, sabe? Depois, a parte do arquiteto ir lá e fazer o levantamento, a planta e o memorial, é a parte mais rápida. Existem toda uma quantidade de documentos que a pessoa precisa levar e comprovações de testemunhas. Então, assim, é um processo que demora muito e tem prazo, né? Só que acaba, assim, pessoas desistem por causa desse trabalho todo também, infelizmente. Exatamente. A questão nossa, assim, dos arquitetos, dá pra ir, dá pra fazer rápido e tudo mais, agora, realmente, o poder público, ele complica muito a questão burocrática, depende muito do humor da pessoa que vai fazer, vai aprovar esse projeto. É bem complexo. Eu acho que é papo pra até outra live, viu, porque Sim. bastante coisa. O pessoal perguntou aqui, quais são os produtos de cada empresa? Cooperativa, nós fazemos projetos, gerenciamento de obra e regularização fundiária, de comércios, focados nos comércios periféricos. O remodelar, fica à vontade. Bom, o remodelar, a gente realiza consultoria para quem deseja saber como transformar o lar e projetos também voltados para planejar a reforma do lar, onde você vai poder ver como que o seu lar pode ficar e a lista de materiais do que será preciso para transformar o seu lar. Então são dois produtos hoje, a consultoria e o projeto. Legal. É bom ter tanta coisa. A gente fala assim, é projeto, parece uma coisa tão simples, né? Mas na hora da execução é outros 500, bastante detalhe. Vocês já conversaram, vocês já tiveram alguma parceria com alguma ONG? Ou algum Não, instituto, fundação? não, a gente não teve um contato mais forte, algumas conversas iniciais, mas que não foram para frente. Você percebe algum tipo de barreira nisso também? Deles, por exemplo, das fundações, desses institutos, etc., ONG, deles aceitarem um arquiteto urbanista? Ou você acha que eles são mais receptivos, que, assim, tem um pouco mais de conhecimento da população? Não sei se você pergunta comigo. Não, deu para entender. Como a gente não teve tanto contato com ONGs e outras iniciativas, eu acho que não deu para sentir realmente se havia uma predisposição ou não para haver essa parceria, sabe? Mas eu acredito que quando os dois têm interesses em comum em melhorar alguma coisa, uma comunidade, eu acho que o trabalho flui. Mas a gente realmente não conseguiu fazer algo concreto com nenhuma ONG ainda. Entendo. É bem complicado também, né? Deixa eu responder aqui o que o pessoal falou. Se tá usando algum programa, depende. Acho que depende muito dessa necessidade. A questão do uso dos programas. Vocês usam algum programa que seja mais específico? Programa de projeto. Pelo que eu entendi assim na pergunta, sim. Vocês usam Hoje, qual tipo de programa? É BIM? hoje a gente utiliza o bom e velho SketchUp, né, para modelagem 3D. Utilizava o AutoCAD para fazer os levantamentos, mas hoje tem sido a folha de papel e lápis das pessoas mesmas dentro de casa. BIM a gente tem feito alguns treinamentos internos para a gente se aperfeiçoar no uso dessa ferramenta, mas ainda não é praticado com o público. É legal. Mas também uma tecnologia que quase ninguém usa, né? Nós focamos também mais no CAD, porque querendo ou não, o nosso... Agora não, né? Por exemplo, a campanha que nós fizemos, vão ter a questão de obras, assim, tudo mais, só que seria mais pós-Covid. Então a gente usa bastante o CAD ainda, o AutoCAD, SketchUp, Revit, Photoshop, então depende. A gente acredita que a ferramenta ela é independente, assim, ela não vai ser quem vai realmente te ajudar com que você se sente mais à vontade, com que você tem mais experiência, e aí sim, se é BIM, se não é, se é o lápis e papel, vai realmente depender de quem estiver fazendo o projeto. É questão da sua organização também, né? O que você... Igual você falou, que você sente mais vontade, que você gosta mais, como que você se organiza melhor, como Isso. que o pessoal entende também. Não adianta você querer implantar uma tecnologia bem se ninguém conhece, então você tem que auxiliar as pessoas. Os seus parceiros também, né? Trabalhando com uma questão de cooperativismo, né? Um ajudando o outro. Perguntaram aqui, a live vai ficar salva? Você consegue salvar depois? A live... Eu acho que dá pra salvar sim. Eu vou tentar salvar depois. Espero que dê. Tomara que dê. Tomara que dê. É bom também pra gente ter algum conteúdo pra conversar com vocês, verem depois, se vocês quiserem. Deixa eu terminar, fazer as outras perguntas aqui. Produção, dá pra salvar a live? Alguém sabe? Gente, vocês sabem se dá pra salvar a live? Eu sei que, assim, você consegue salvar no final, como postar, né? No caso, no feed. Então, Mas eu não sei então a se... gente vai postar. Beleza. Posso no GTV assim que acabar, falaram aqui. Depois a gente dá um jeito de pegar com vocês. Eu acho que o que a gente conversou aqui foi muito gratificante, sabe? É uma coisa que abre muito nossos olhos. A gente acaba percebendo que você pode estar em São Paulo, você pode estar em Fortaleza, mas os problemas de empresa são o mesmo. O problema de você chegar como um arquiteto urbanista, cair no meio da periferia, assim, sem saber por onde começar, são os mesmos. Sim. O pessoal tá comentando aqui ainda. Os dois perfis podem salvar. Ah, beleza, gente. Obrigada pelo auxílio. Nós não manjamos muito. É meu primeiro GTV, então... enfim. E é muito gratificante a gente conhecer outros projetos que fazem isso, sabe?
você ver outras pessoas que deram certo. Nós torcemos muito pro sucesso de vocês aí também, que dê tudo certo. E que, em questão dos projetos de vocês, cheguem pra mais pessoas. Que, perdão. A garganta tá péssima. Que vocês consigam alcançar mais pessoas e realmente democratizar a arquitetura, porque é um papo nacional, né? A gente sabe que em qualquer estado, em qualquer cidade vai ser a mesma coisa. E é lutando de passinhos em passinhos que a gente vai conseguir uma coisa mais efetiva, né? E o interessante é que iniciativas assim surjam em mais cidades, né? Porque cada cidade tem as suas particularidades e tem espaço para muita gente ainda surgir. Esse aqui é só o começo. A gente já viu, existe uma lei federal que apoia isso, mas que não é tão praticado assim. Existem outros negócios que são referências, que começaram. Então, assim, é realmente buscar começar, começando ali da faculdade mesmo, que é um ponto, assim, crucial para incentivar essa geração que vem depois. Exatamente. Começar com os laboratórios. Você mesmo, se, assim, você é uma pessoa que está com esse pensamento de vou criar um negócio social ligado à arquitetura, à periferia, tenta entrar em contato de alguma forma. A cooperativa começou no Facebook. Então, assim, a tecnologia ela veio para ajudar a gente, sabe? Tenta entrar em contato com alguma outra pessoa que tenha a mesma ideia que você, se vocês quiserem seguir, né, na questão da construção civil para as pessoas que precisam. A gente também se dispõe de ajudar em alguma dúvida que vocês quiserem. Tem sim, assim, nós estamos no mercado de trabalho, é normal, mas não é questão de competitividade. Tem, igual você comentou, tem mercado de trabalho para todo mundo. A gente tem milhões de moradores necessitando, milhões de casas precisando de reforma, de comércio, etc. Então, a troca do conhecimento é essencial. E assim, é difícil. Não vou falar pra vocês que um projeto social é fácil, é muito difícil. Mas a gente tem que começar por algum canto, né? Então... Isso, você fala a palavra certa, tem que começar. Mais importante do que ser especialista em alguma área técnica de arquitetura, ou ter conhecimento sobre venda, sobre gerenciamento de um negócio. O pensamento fundamental é você ter essa vontade de iniciar alguma coisa, de começar realmente, de fazer a coisa acontecer. Isso, dá muito frio na barriga quando você começa a encarar algumas coisas. Tudo é novo, tudo é novidade, então assim, o novo te dá medo, dá muito medo. Mas você tem que ir, vai de alguma forma. O pessoal comentou aqui como acontece o acompanhamento do arquiteto na execução do projeto. Bom, nós vamos nas obras, acompanhamos, conversamos, tem muita coisa que a gente conversou sobre o falar. Muitas pessoas, elas meio que rejeitam a ideia do arquiteto, rejeitam a fala do arquiteto. A gente tá com 20 segundos restantes, eu acho que ela vai cair, tá mas bom, a gente pode começar uma nova. Não, vamos pra só concluir. aqui. Eu vou só... Então, 10 segundos. Eu vou perguntar pra você, qual foi o que você mais aprendeu com remodelar? Acho que não dá, né? Acho que não. Mas tá bom. O que você aprendeu com remodelar? Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu, assim, tanto no âmbito profissional da vida, com a experiência do remodelar? Vou deixar melhor pro final, né? A mais difícil, né? Foram muitas. Mas eu acredito que a mais importante é a questão de que depende muito da gente de fazer as coisas acontecerem. A questão da iniciativa, ela foi importante no começo, pra gente dar o pontapé inicial, e é importante até hoje também, porque como negócio, como arquitetura, você não pode ficar passivo, você tem que realmente tomar iniciativa e tentar liderar de alguma forma. Não precisa ser só o fundador, mas qualquer pessoa que faça parte do time, ele ter iniciativa, ser proativo, ter sempre esse pensamento de que eu posso fazer alguma coisa para melhorar, para fazer as coisas acontecer. Então, na remodelar e como negócio, eu acredito que esse foi o maior aprendizado e continua sendo, com certeza. É ótimo, né? É uma coisa pra vida, assim. Principalmente no projeto social, você ter essa coisa da proatividade, de você querer fazer aquilo acontecer. Isso. Muitas vezes de uma forma, o que é muito difícil, né? Na visão de muita gente, você tem que ser muito resiliente também, né? Porque... a gente é acostumado a esperar pela mudança, né? E não a liderar a mudança, né? Então... Exatamente. É bem isso. Nosso ponto tem muitas mudanças, né? Desde a questão desse paradigma do arquiteto ser profissional de luxo, né? Até a questão de você ter a iniciativa de ir lá no público, ir lá na pracinha, ir lá na fila do banco e conversar com a pessoa, entender e quebrar algumas barreiras, como o meu projeto, por melhor que tenha sido minhas notas na faculdade, se o meu cliente não entende, não adianta de nada, então eu tenho que adaptar isso daqui para o melhor que seja para o cliente e não para o que eu acho que é. Então, são muitas coisas que a gente tem que aprender a mudar e começa com você. Exatamente. Começar a ver que a faculdade não é tudo. Muita gente na faculdade acaba se frustrando por coisa idiota, por ir mal em projeto mesmo. Sendo que, gente, a realidade, infelizmente, ela é um pouco mais árdua do que isso. O pessoal mandou aqui, deixa eu só... Enquanto vocês sem pressa, pode olhar as perguntas aí que... Pessoal, acho que eu vou abrir para perguntas no final, não ia fazer isso, mas poderia ser legal. Eu acho interessante, Beleza. Vamos responder essa e a gente vai abrir. Enquanto vocês começaram a remodelar e enquanto vocês são... Saiu alguém da remodelar, entrou alguém? Bacana. A Remodelar hoje tem os 3 fundadores e uma pessoa que está junto com o time também. Todos são igualmente importantes, mas a gente tem 2 outros fundadores que foram fundamentais para o começo e para onde a gente está hoje, da Remodelar. Só que infelizmente eles não puderam continuar, mas fazem parte da história da Remodelar como um todo, com certeza. Então nós somos hoje 4.
4 funcionários? Os 4 são arquitetos? 4 pessoas no time como um todo. São 2 arquitetos, um estudante de jornalismo e um estudante de arquitetura. Então, quase todo mundo é arquiteto. A gente é eu já considero todo arquiteto, faz projeto da mesma forma. Mas que bacana. É legal também ter uma pessoa de jornalismo de outra área, né? Fazendo parte do... Fundamental. Tem essa coisa do contato também, da comunicação, né? Isso. Gente, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer pra nós? Acho que tem umas perguntas que passaram da outra, eu não sei se Você consegue ver? eu lembro uma sobre como o arquiteto faz o gerenciamento da obra que tu estava respondendo, né? Aí tu parou por causa do tempo. Caiu? Bom. Você quer responder essa? Pode ser. O arquiteto na obra ele é fundamental. Ele pode ajudar, não diretamente na obra, fazendo o trabalho dos pedreiros, mas complementando. Ele vai ajudá-los a entender realmente qual é o objetivo do que eles estão fazendo, aonde que eles devem chegar. Né? Nem sempre, como eu falei, o projeto vai mostrar de forma clara o que é que aqueles materiais todos vão se transformar quando estiverem em conjunto. E o arquiteto tem que traduzir algumas coisas do projeto, mas também tentar encontrar soluções ali na obra, porque o projeto é um planejamento, mas o planejamento nem sempre corresponde à realidade. Então tem muitas coisas que precisam ser adaptadas ali na obra e o arquiteto ajuda também nessa questão, assim como na questão do gerenciamento dos materiais, das etapas da obra como um todo. Só falando aqui para o pessoal ficar à vontade. Sim, o arquiteto ele auxilia, né? Ele dá um norte para as coisas não saírem do prumo. Prumo que a gente fala da reta, né? Da coisa certa. Muitos profissionais, eles olham um projeto, mas assim, na hora da execução, não tem ninguém ali para mandar ele fazer tal coisa, então ele faz da forma que ele quer. O arquiteto estando na obra, isso já é um pouco mais inibido, a pessoa já sabe que tem alguém ali de olho nela. Não como uma pessoa que queira mandar nela, mas que queira que o projeto que foi aprovado pelo cliente, que quem está bancando, quem mora ali, etc., quer que saia daquela forma, então o arquiteto tem que alinhar tudo para que saia da forma mais perfeita possível. A gente sabe que obras, infelizmente, às vezes dá uns perrengues, porque é normal. Mesmo que a gente tente prever as coisas tem coisas que são imprevisíveis, mas assim, o arquiteto está lá para diminuir ao máximo qualquer tipo de problema que possa existir. E unir também essa questão do pedreiro, do marceneiro, quem que gerencia tudo isso. Então, o arquiteto na obra, ele vem como uma junção, né? Ele vai ajudar a tirar barreiras assim, para a mão de obra, né? Em relação a dúvidas, em relação à precisar de material, a mostrar como é que pode ficar alguma outra solução. Ele não está ali para substituir o trabalho do pedreiro, nem vice-versa. O pedreiro está ali para atender uma função muito importante na obra e o arquiteto está ali para ajudá-lo a executar essa função. Exatamente. É um colaborando com o outro sempre, né? Não tem Isso. muito para onde você fugir. O pessoal perguntou aqui. Como melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em favelas sem tirar a identidade da favela? Pontuar alguma coisa, Victor? Com certeza, foi uma ótima pergunta. Não esqueci quem perguntou, mas foi bem interessante a pergunta. E a Remodelado acredita que o celular é o seu retrato. Independente da sua classe social, você deve sim morar em um lugar que te represente, que te traga conforto, que te traga alívio, que mostre um pouco da sua personalidade. E a gente o arquiteto não entra para tirar essa identidade da sua habitação, do seu lar, seja favela, seja uma casa de forma diferente. O arquiteto está ali para melhorar a qualidade, melhorar a situação em que ela está, tentando aumentar ainda mais a personalidade que ela representa, que é a sua. Então a gente tenta sempre deixar o espaço da forma que o cliente imagina que possa ser, mas também dando um pouco de uma melhoria mais técnica em relação à estrutura, o que pode ser melhor na estrutura, o que pode ser melhor também para o custo-benefício, aproveitar o material que já existe, sempre tentando tornar esse espaço o ideal para a pessoa, e não para o arquiteto. Então é realmente esse jogo de empatia, né, de você se colocar no lugar do outro e entender por que ele deseja que o espaço fique assim, né? Como que é a vida dele, como que eu posso deixar esse espaço melhor para a vida dele, né? Sim, escutando você falar, eu acho que eu falei um termo muito urbanístico, né, da coisa, mais urbano do que da própria pessoa em si. São duas abordagens válidas também, né? Porque o ambiente urbanístico faz parte também, né? Exatamente, a gente acaba não pensando na questão do urbanismo, né? Na questão da própria construção da favela, só para complementar, assim, a gente tem que entender como que tá a situação dela. Tipo, normalmente as casas, elas não têm planta, não tem projeto nenhum. Então, como que você vai saber como tá a estrutura dela? Então, a gente tem que sentar e analisar num todo, sabe? Analisar um geral. Pra, a partir disso, você ter uma ideia do que fazer. Igual você comentou também, é tudo análise. É tudo você parar pra ver, você ter a empatia. Acaba não fugindo muito da... Ai, eles mandaram um monte de coisa aqui. Acaba não fugindo muito. Eu tinha entendido que era um projeto, mas... Oi? Eu acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. Tipo, se os projetos só atendem requisitos técnicos como estrutura ou se atendem mais também essas questões subjetivas, né? Eu acho que com certeza, eu acho que muito mais as subjetivas do que objetivas, porque a gente pelo menos a gente lida muito particularmente com o lar. E o lar, ele não é só um abrigo, ele é o lar, ele representa muito mais do que só um abrigo. E um depoimento rápido, um dos nossos primeiros projetos foi para uma cozinha, de uma cozinheira, que não poderia utilizar a sua própria cozinha de casa para trabalhar.
para fazer os alimentos que ela vendia. E após o projeto, após a gente fazer a obra, aquele lugar passou a ter um novo significado. Não era mais um espaço que trazia alguma humilhação ou algum sentimento de limitação. Passou a ser um lugar de novas possibilidades. Não trouxe só a melhoria técnica do espaço em relação ao espaço, agora está ergonomicamente perfeito, ou a iluminação está boa. Foi mais em relação ao sentimento da pessoa, de que agora ela tem realmente o lar como um todo, estava mais completo, não estava faltando alguma coisa, né? E uma das filhas dessa pessoa com quem a gente fez esse projeto falou comigo no Natal de que eles estavam fazendo a primeira ceia de Natal na cozinha na vida. Nunca tinham feito antes porque a cozinha não tinha a menor condição de fazer nada, entende? Então, muito além do âmbito técnico, muito além do conforto ambiental, eu acho que a questão do sentimento é muito mais impactada também. O feedback dos clientes de vocês. Vocês sentem esse reconhecimento de que a arquitetura pode mudar o espaço e não só a casca? Sim, acredito que pode comentar. O projeto de arquitetura, a ideia é você... assim, acho que tanto da cooperativa como do remodelar, é você mudar a pessoa, assim, sabe? Como ela se sente em relação ao local que ela tava. Igual ele falou, o pessoal não tinha vergonha de ir na cozinha, eles comemoraram a ceia do Natal, que é uma coisa muito importante pra muita gente, na cozinha. Então, tipo, era um lugar ignorado e agora a pessoa tem essa sensação principal. De, tipo, é dela, ela tem orgulho daquilo. É exatamente isso. É mais do que você construir alguma coisa, você literalmente realizar um sonho. É mais do que você mudar uma parede de lugar, do que você colocar um piso novo, você tá realizando um sonho da pessoa, você tá colocando uma coisa que era aspiração pra vida dela no papel. Uma das coisas que eu mais vi, também, quando eu tava conversando com um conhecido desses dias, ele falou que o maior sonho do brasileiro é conquistar a casa própria. Então, assim, imagina, a pessoa, ela conquista a casa própria, mas a casa própria dela não é tão boa da forma que ela gostaria. Ela vai mudando de pouquinho em pouquinho e depois disso, ela tem uma visão, ok, eu consegui minha casa, beleza. Mas ela tá acabada aqui nos pedaços. A partir do momento que ela começa a melhorar, reformar aquilo, ela tá, tipo, literalmente concretizando o sonho dela. Pode ser frustrante se a pessoa não consegue fazer isso de uma forma rápida, fácil, etc. E fica com aquela casa que tá ruim a vida inteira. Ok, ela conquistou a casa dela, mas e aí? Ela tem um teto sobre a cabeça dela, mas não adianta o teto tá pingando sobre a cabeça dela. Então... E nem sempre são vitórias também, existem algumas derrotas. Muitas vezes, pelo menos a gente que não tem muita experiência no mercado, a gente acaba tendo que recorrer ao conhecimento que a gente tem da faculdade. E algumas vezes, nem sempre, ele corresponde com a realidade. A gente às vezes indica algum material que a gente estudou, que acredita piamente que é o material ideal, mas que na prática não saiu tão bem quanto a gente imaginava. Então, a gente está sempre aprendendo muito mais em relação à experiência prática do que só a experiência do que a gente aprendeu na faculdade. Então, tem esse outro caminho também. Exatamente. Você, querendo ou não, você tem que estar aberto para as experiências, para as coisas que acontecem, né, ao seu redor. E também, assim, não ficar só, ok, o piso não deu certo, que horror, né, e ficar irritado com aquilo o resto da vida. Você tem que analisar, ok, isso não deu certo, então tenta outra. E pode não ter dado certo naquele ambiente, ou aquela experiência, mas de alguma outra forma vocês podem recompensar isso. Sei lá, a gente vai dando um jeito e é igual a gente já tinha comentado. Buscar uma nova solução. Exatamente. A gente vai conversando, pensando com os erros que a gente literalmente aprende. Ninguém é perfeito. Então, o pessoal comentou, ressignificar os ambientes que antes eram ruins e é essencial. Exatamente. É essencial para nossa alma também. Não é só uma reforma básica que vai mudar o ambiente, vai deixar ele mais funcional, etc. Faz bem pra gente, faz bem como pessoas. Já conhecíamos o Remodelar, admiramos muito e estamos felizes em conhecer mais uma equipe que trabalha com algo tão importante. Parabéns aos dois. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada mesmo. Vamos juntos também, fazendo a diferença na vida de algumas pessoas. Também um objetivo de vida, né? Não sei você, mas acredito que sim, né? Você faz parte do Remodelar, participou do laboratório. É mais do que você... A arquitetura, ela acaba sendo mais do que uma profissão X, que você sai do escritório, sai da sua casa, agora em home office, e você esquece aquilo, vai dormir, etc. É uma coisa de vida mesmo. Aí você aprende muito e é algo que não pode ser tirado de você, o que você aprende nessa experiência toda, sabe? Sim. Realmente é uma experiência única. Não é uma coisa que você leva de segunda a sexta, das 8 às 5, né? Tipo, você convive com aquilo e tenta sempre melhorar, tenta sempre ajudar as pessoas da forma que você conseguir e vai ser pra sempre assim, né? A gente acha, no cérebro de arquiteto não para. É todo momento pensando em uma coisa nova, como melhorar, como evoluir. Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu queria saber como que vocês começaram também aí, eu acho que seria interessante conhecer um pouco mais. Tá, a COP, nós começamos com um grupo do Facebook, igual eu comentei. Nós tivemos apoio do Sindicato dos Arquitetos, já aconteceu bastante coisa nesse meio tempo pra cá. Começamos em 2018, mas ficou meio que São Paulo tudo uma correria louca. Ficou um pouco engavetado durante um tempo e nós passamos em alguns concursos. Um deles foi o projeto do Galpão ZL, do Inova ZL, lá na Zona Leste do Tite Setúbal. E a partir dele, eu acho que foi... Tivemos já alguns outros projetos antes, conseguimos uma premiação num concurso de Sorocaba, fizemos visitas com o pessoal andando para mostrar como era a cidade, etc. Mas eu acho que ele foi o pontapé assim, inicial para a cooperativa.
foi em 2019, também no mesmo ano que vocês. Foi basicamente o tempo que a gente começou, né? De lá pra cá a gente executou obras na região metropolitana de São Paulo, projetos de regularização fundiária, igual eu comentei com você, projeto de reurbanização de locais, infelizmente alguns projetos também engavetados. Faz pouco tempo até que a gente está regularizado, né, com o CNPJ, bonitinho. E o que é muito importante também para um escritório de arquitetura, para você ter essa confiança, né? Ainda mais tratando de uma cooperativa que é vista com maus olhos por muita gente. Mas a ideia é a gente ser parceiro um do outro, ser tudo igual e aprendendo um com o outro sempre. Enfim, tem tanta coisa que já rolou. Nós começamos de uma vontade de mudar. Simplesmente isso. Nós começamos querendo trabalhar com ATES, que é assistência técnica. Nós tivemos foi um reaprendizado, assim, diário, praticamente. Nós fizemos parte do D9ZL, então tivemos uma assessoria do pessoal. Depois de um tempo, nós fizemos parte ganhamos outro concurso, fizemos uma aceleração de empresas para terceiro setor. E lá a gente começou a repensar a COP. Pra que a cooperativa? Pra que ela veio? Qual que é a nossa intenção? A gente quer mudar a periferia? Beleza, ótimo, uma ideia maravilhosa. Como? E aí, o desafio foi... Propósito, né? Exatamente. A gente começou a mudar nossos objetivos, nossos valores, etc. E nós caímos nessa de focar com os empreendedores periféricos e tentar desenvolver a periferia de alguma forma. Foi o jeito que a gente encontrou no âmbito mais urbano, sabe? Não só pontual da coisa. E assim, a gente estava começando com os projetos agora, a gente terminou a aceleração agora no final do ano. Foi muito recente. Conseguimos também nosso CNPJ agora no final do ano. Então, os projetos estavam começando a surgir com mais forças, engavetar a COP, o pessoal saindo dos outros empregos para focar na cooperativa, porque aqui a gente trabalhava em 2 empregos para... Um era emprego que você ganhava, o outro era emprego que você mantinha... Um era emprego que você ganhava para manter a COP, assim, se manter na cooperativa, porque tem custo de transporte, tem custo de alimentação. E o outro era cooperativa para você, que é a nossa idealização de sonho, de futuro, etc. E aí, muitos saíram dos trabalhos normais para focar na cooperativa. E tava começando a deslanchar, a gente conseguiu uns parceiros muito legais. Depois convido vocês a entrar no perfil da cooperativa para conhecer um pouco mais. A gente vai lançar um site daqui algum tempinho pra tá tudo reunido num lugar só, mas lá tem algumas informações. Legal, né? A gente tava começando a dar esse start em um monte de projeto com parceiros, legal, veio a pandemia. Acabou que, igual vocês, mudou muito do nosso plano de trabalho, sabe, plano de negócios, onde a gente finalmente ia conseguir executar todos os nossos planos com a força e com a velocidade que a gente gostaria. Não só executar uma obra, um projeto aqui e ali, sabe? Para ser uma coisa que as pessoas possam ter renda também, porque o projeto social, querendo ou não, ele não sobrevive se as pessoas que estão dentro não conseguem se manter, porque se elas não ganham um valor... Gente, infelizmente a gente mora num mundo capitalista e a gente tem que pagar o arroz e feijão. Então, assim, se a gente não recebe o básico, a gente não consegue se manter no projeto social. Então, a gente queria que os nossos cooperados tivessem ganhando alguma coisinha, sabe? E aí veio a pandemia e acabou estragando um pouco nossos planos. Mas nós somos novos também na área. Não somos... temos algumas faixas etárias diferentes. A maioria do pessoal tem até 28 anos, então somos pessoas novas mesmo, e com aquela visão de, tipo, quero mudar o mundo. Tá, mas eu sei que eu não consigo mudar o mundo inteiro. Eu sei que eu consigo mudar um pedacinho, sabe? Então, nos unimos com esse propósito. Acho que é basicamente isso, um geral da cooperativa. Tem muitos outros assuntos, muitas outras coisas, mas é tanto detalhe, gente, que não dá pra falar de uma vez. Ó, o pessoal mandou aqui. O que levou a gente a trabalhar com essa área? Falando por nós, a gente viu que precisava muito da questão dos arquitetos e urbanistas para essas áreas e, querendo ou não, não tem tanta gente trabalhando nisso. Não, assim, não é uma fuga de mercado de trabalho. Não tem ninguém tá trabalhando nisso, eu vou pra isso. Não, mas é uma coisa assim, precisa. Somos profissionais da área, então por que não? Sabe, foi uma coisa mais arriscada, assim, mas é um sonho, um propósito mesmo. Isso. E vocês? Acho que você resumiu bem. Eu, pelo menos, particularmente, foi a experiência no projeto de extensão da faculdade que me fez voltar os olhos a essa necessidade do público e essa questão de que eu possa realmente ajudar com o que eu sei e com esse pensamento de que eu posso fazer. E é isso aí que motiva a gente, esse interesse realmente de transformar o lar das pessoas. Exatamente. O mundo no geral, né? Porque, querendo ou não, o lar delas é o mundo delas. Isso. E você melhorando esse pontinho já faz uma baita diferença na vida delas. Com certeza. E é isso. Exatamente. Aqui mandaram para sucesso, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês também, não sei se vocês são católicos, enfim. Da religião de vocês, que... Mas é isso. Vitor, acho que a gente bateu um bom papo aqui. Senão a gente vai ficar a noite inteira conversando e perguntando as coisas. Mas eu queria te agradecer de coração pela oportunidade de conversar, né, com você. É gratificante a gente ver que tem outras pessoas com os mesmos princípios que a gente começa a pensar que, assim, não estamos sozinhos nessa. E apesar de ser difícil, de ser árduo, temos que ser resilientes, é incrível, assim, não sei como descrever. Mas obrigada mesmo. Isabel, que é isso, eu que agradeço por ter convidado a gente. E você disse tudo, realmente, essa percepção de que existem outras pessoas que pensam dessa forma também, de que podem ajudar. E realmente isso só mostra pra gente que a gente não tá doido, a gente realmente tá querendo fazer alguma diferença nesse mundo, né? E são essas experiências que a gente vai levar assim pra vida.
Sim, Vamos tentar, né, mudar, né, gente? Vamos juntos nessa, não estamos sozinhos, não esqueçam. Se vocês se sentirem sozinhos, lembrem que nós também estamos na mesma luta, e é isso. Vitor, obrigada. Gente, obrigada por vocês participarem. Sucessos a todo mundo. Sucesso a todo mundo. E é isso. Obrigada mesmo. Obrigado, a gente conversa Isabela. depois, de alguma outra forma, se vocês quiserem. Estamos disponíveis e adoramos bater um papo. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente e a vocês do Arquicop Mais. Obrigada. Boa noite a todo mundo, gente. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente.